medidor da fala e do silêncio, né? Porque ele estabelece o quanto que a gente não pode falar também, simultaneamente. Isso é interessante. Bom, primeira observação, né? Eu vou trabalhar alguns temas que eu trabalhei num texto que está disponível por aí, algumas coisas que foram feitas numa entrevista também que já está disponível online hoje do IHU, né? Já está online com a gente toda aqui. E uma parte que eu não trabalhei especificamente aqui, envolvendo a questão da antropologia. Eu sou formado em Direito e às vezes isso é complicado porque as pessoas todas me associam com quilombolas indígenas e mulheres islâmicas e acabo sendo taxado de antropólogo o tempo todo e não como jurista, né? Eu tenho formação de quase 25 anos de Direito e às vezes eu sou reconhecido como antropólogo. Isso às vezes, não sei se isso é bom ou isso é ruim. Mas, de qualquer forma, a provocação da questão da descolonização do ensino para o estudo de direitos humanos partiu inicialmente da provocação que já tem na própria Constituição da Bolívia, né, que fala que o sistema educativo tem que ser intercultural, plurilingüe e, consequentemente, descolonial, né? E eu perguntava como é que a gente poderia fazer isso dentro de narrativas de direitos humanos que tradicionalmente são veiculadas numa determinada lógica, né? O José Manuel Barreto estabeleceu 4 diretrizes, né? Eu estou próximo às vezes do Boaventura, às vezes próximo de algumas perspectivas do José Manuel Barreto, mas nesse texto eu trabalho muito mais a questão de trabalhar 5 temas, né? Originalmente, que a Fernanda disse 5 pontos, né? Botou 5 passas, né? E na realidade agora eu resolvi fazer, 6 ou 7. Então, porque uma vez eu escrevi um texto sobre o Egito e botaram assim, eu botei 10 pontos e botaram um decálogo. Eu disse, deixa eu ver, a gente põe uma coisa e as pessoas engessam na hora da lógica. Então, na realidade, a questão dos direitos humanos está sempre associada com 2 movimentos fundacionais, né? A Revolução Francesa e, consequentemente, liberdade, igualdade e fraternidade, no momento exato que essa liberdade, igualdade e fraternidade não reconhece nem direitos das mulheres e nem questiona a escravidão negra. E o documento de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi discutida quando boa parte da África e da Ásia ainda era colônia, e que invisibilizou a barbárie do genocídio judeu, era combatida, mas invisibilizava o massacre das populações colonizadas. Mais do que isso, né? Destacava a atrocidade de Hitler e Stalin, mas não destacava a atrocidade de Hiroshima e Nagasaki, que tinha sido 3 anos antes. Quer dizer, os próprios elaboradores da carta ocultam, visibilizando uma violação de direitos humanos, invisibilizam uma violação tão ou maior causada. Consequentemente, eu estabeleci originalmente 5 rotas, né? E, consequentemente, procurando analisar alguns autores esquecidos, né? O José Manuel Barreto salientou o Bartolomé das Casas, né? E salientou o Antônio Vieira, né? Dentro daquilo que a gente tem chamado de primeira modernidade, né? Porque a gente tem que sempre trabalhar com a lógica da segunda modernidade, né? A modernidade da Inglaterra, da França e da Holanda, e em detrimento daquela primeira modernidade que está vinculada à Itália, Portugal e Espanha. Casualmente, atualmente, os países chamados de PIG pelo próprio poder eurocentrado, né? PIG, são justamente os da primeira modernidade. E daí eu destacava no texto que era paradoxal que a gente pudesse trabalhar com o Bartolomé das Casas, que foi bispo de Chiapas, justamente onde surge o movimento zapatista, e a gente às vezes esquecia o Comam de Ayala, a exceção da Fernanda, que tem um texto sobre o Comam de Ayala, e a gente esquece de trabalhar, inclusive, já que o Oscar Guardiola trabalha muito com a questão da imagem, ontem provoquei bastante o Eduardo Mendieta com a questão da imagem, o Comam de Ayala trabalha muito com a questão da imagem, mas desconstruindo a imagem, né? Ele coloca o bom governo e salienta a reverência do rei, e embaixo ele está botando uma imagem que contradiz tudo o que a imagem está colocada. Então, a Silvia Rivera Cuscanque trabalhou num texto bem interessante, a sociologia da imagem do Comam de Ayala, como é que ele vai criticando
e como é que ele vai construindo não só um tratado sobre o bom governo, mas sobre o bom viver, mas vai criticando a monarquia, desenvolvendo um novo sistema de governo, mescla de conhecimentos entre sociedade espanhola e inca, antecipando algumas questões de divisão de poderes e produzindo essa iconografia muito interessante, que a gente às vezes deveria trabalhar em alguns pontos assim, para mostrar como é que a imagem contradiz o que está sendo colocado. Então, eu saliento justamente isso, né? Primeiro, trabalhar talvez algumas linhas de tensão que talvez fossem trabalhadas distintas modalidades e pegar não só o Bartolomé de Las Casas e a disputa com Sepúlveda e o Vitória, mas talvez pegar o Bom Antônio de Ayala e alguns autores daqui. Segundo ponto seriam envolvendo as revoluções burguesas e as insurreições antissistêmicas. Se naquele momento os indígenas foram considerados como portadores de alma, em nenhum momento essa discussão coloca a questão dos africanos como tendo alma. Eles sequer são considerados humanos. E isso é um ponto que o debate obscurece, né? O debate acaba invisibilizando. Ao mesmo tempo, essa etnização das lutas, que é muito evidente no pensamento dos Quijano, ela invisibiliza, por exemplo, as lutas indígenas. Então a gente salienta as revoluções burguesas em 1789 e não salienta, por exemplo, Tupac Katari, que é 1780. E ao mesmo tempo a gente não salienta, por exemplo, a Revolução do Haiti, que está acontecendo no mesmo período. Aliás, o Hobsbawm trabalha com um livro chamado A Era das Revoluções e não vai trabalhar com uma das grandes revoluções, que era a Revolução do Haiti, no mesmo período. Por quê? Porque é uma revolução negra contra o colonizador e, consequentemente, estabelece a primeira república, a primeira independência de escravos libertos, negros, tensionando algumas questões que, inclusive, demoraram 100 anos, às vezes, para serem reconhecidas, né? Porque, se vocês pegam a Constituição de 1805 do Haiti, vocês ficam surpresos com determinados pontos que não apareciam em nenhuma das declarações burguesas, né? Então, consequentemente, a gente tem que recuperar esse período também das revoluções burguesas, mas associando isso com as ressurreições antissistêmicas que estão ocorrendo do lado de cá, da linha, né? Da linha abissal, como diria, salientando José Manuel Barreto. E talvez a gente tivesse que recuperar alguns pensadores que a gente também tem esquecido num período posterior. Por exemplo, eu cito no texto Fausto Reinaga, que trabalhou com a Revolução Índia, mas eu poderia citar também o Zapata Oliveira, que é um negro colombiano, e ele vai trabalhar toda a questão da negritude e da negritumbre a partir da América Latina e fazendo associações com as lutas que estão acontecendo na década de 60 e 70. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu destaco é a questão da diáspora africana e da escravidão. Por quê? Porque no século XVII, diversas narrativas de negros libertos questionando a escravidão, a vida de nenhum significado, necessidade de reconhecimento de dignidade de todos, e independente de origem de raça e origem geográfica, estiveram disponíveis para estudo. Né? No texto aqui eu cito, e o José Manuel Barreto também cita em algumas vezes, né? O Luano. Ele tem um livro dos sentimentos em relação à escravidão. E ele vai defender nesse texto, não só, ele nasceu em Gana e foi educado na Inglaterra. Ele, na realidade, ele não vai defender só a proposta para terminar com a escravidão, e nem para compensar as nações africanas pelos danos ocorridos, nem para legalizar o trabalho. Mais que isso, ele vai dizer, os seres humanos são países livres perante outros seres humanos e não perante o Estado. Porque a lógica que ele vai trabalhar não é a lógica de quem vai ser reconhecido ou não, porque não tem o reconhecimento justamente pelo fato dele ser africano, né? E os negros africanos no Brasil, eles são coisa, exceto se eles cometem um crime, né? Porque daí eles podem ser punidos. Então tem a situação que, essa situação que não se destaca. No texto eu também cito uma autora, a Sojourner Truth, que ela critica a desigualdade racial em relação às mulheres, porque ela diz que a cultura dos Estados Unidos vai destacar a igualdade das mulheres, mas se esqueceu das mulheres negras. E daí a pergunta dela, de um dos textos é, sou eu uma mulher, afinal? Porque ela não se reconhecia como branca e o discurso era totalmente branco.
Então, consequentemente, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que, associado um pouco com a fala da Luciana, é que tem dois processos de descolonização. O nosso é anterior ao africano e ao asiático, né? Porque no século XIX e o próprio período da Carta de 48, pós a Carta de 48 sai uma declaração dos povos para a descolonização, que é de 60. Então só em 60 se destaca a questão da descolonização, porque na declaração de 48 não tem a declaração de descolonização, tem 53 países, colonizadores alguns, né? E alguns, a Arábia Saudita e outros que são independentes da Ásia e da África. Então, na realidade, a gente tem trabalhado muito com a lógica ali do Fanon, do Glissant, do Césaire, dentro de uma perspectiva negra, mas a gente talvez tivesse que trabalhar outras descolonizações. E eu cito no meu texto a questão do feminismo islâmico, que é uma parte que eu trabalho muito, e a questão do feminismo indígena, né? E se a gente tiver dentro de uma lógica que de 1492 é invenção ou descoberta da América, ou a América inventa a Europa, que é a posição do Pirano, eu vou ter que 1492 é simultaneamente a expulsão dos mouros e o genocídio indígena. E a gente passa a ter uma lógica que a gente tem dois movimentos que são esquecidos, que são justamente o Islã e dos indígenas, que são os que estão fazendo determinados contrapontos à própria modernidade, contrapontos à determinada modernidade. E mais do que isso, os dois movimentos foram dois movimentos que se autodenominaram, e às vezes a gente esquece, né? Porque os indígenas deram o nome do continente para Abya Yala, e o Islã é a única religião que se autodenominou. Ela não é islamismo, ela é Islã desde o momento da fundação. As outras são confucionismo, budismo, judaísmo, por conta do nome que o colonizador deu. O Islã não. O Islã se dá um nome desde o início. Ele se denomina Islã como sendo submissão, como uma corruptela de paz, e simultaneamente é a partir daí que ele se denomina. Então talvez a gente tivesse que trabalhar com essas duas lógicas também, porque elas estão de fora, de fora dessa lógica original do 1492, que são as que foram silenciadas. O quinto ponto que eu destaco aqui, para poder destacar o sexto, que é a novidade, senão eu não trago nada de novo, eu passo a ser um avatar do César Baldi, Exatamente. O quinto ponto é a utilização das técnicas e linguagens, que a gente tem que trabalhar com literatura, com cinema, com uma série de coisas, e às vezes a gente acaba trabalhando dentro da mesma lógica. Aí a gente vai trabalhar Antígona e vai trabalhar justnaturalismo, positivismo, vai trabalhar o Hegel, não sei o mais. E eu sustento. Por que a gente não trabalha Antígona a partir da Butler? Tudo bem que a Butler não é uma pensadora descolonial, nem pós-colonial, estruturalista. Mas o que a Butler vai dizer? A Butler vai dizer: Édipo casou com Jocasta e Antígona é filha do Édipo. Se ela é filha do Édipo, ela é filha da Jocasta, que é sua avó. Consequentemente, por que eu não questiono o parentesco aberrante? Por que eu não trabalho o complexo de Antígona e não o complexo de Édipo? E o que isso vai me dar de determinadas lógicas para trabalhar determinadas noções e outras formas? Quer dizer, a gente acaba reproduzindo, às vezes, com outros mecanismos, a gente continua colonizando as metodologias. E tem até um livro bem de uma indígena maori, que é a Linda Smith, que trabalha Decolonizing Methodologies, né? E ela vai trabalhando algumas metodologias para tentar descolonizar. O sexto ponto, que é que não está nesse texto original, eu faço uma provocação. E a provocação está vinculada a um pouco que o Oscar tentou fazer ontem. Não sei se era a mesma lógica, mas como o Oscar Guardiola tem The Last Final Words, né? Ele que vai ter a última palavra, ele vai poder dizer se é o que ele tinha pensado ou não. Na realidade, o que a gente trabalha? A gente trabalha muito com a questão da visão. E eu provoco um texto fazendo um deboche com isso. É preciso que os sentidos, visão, olfato, paladar, tato e audição, sejam sentidos, enquanto sentir, de forma a darem novos sentidos, enquanto direções, para entendimento de direitos humanos. Consequentemente, a gente tem que usar, a gente pode usar duas estratégias.
A primeira estratégia, o Boaventura usou uns anos atrás, que é a da imagem desestabilizadora, né? Aquela imagem que tem uma capacidade de espanto e de indignação. No texto, eu dou dois exemplos. Um virou tradicional, que é um mapa virado com o sul para cima, que na realidade é um mapa árabe, do Al-Idrisi, do século XII. E o segundo, que eu dou um exemplo, é justamente da questão do tempo. O tempo aimara, ele está numa lógica diferente. Por quê? Porque o que é conhecido é o que se vê. Então está na nossa frente. Como o futuro é desconhecido, ele não pode ser visto, ele está atrás. Então, consequentemente, então mudou a lógica do tempo, com a própria imagem do tempo que a gente tem. Essa é uma estratégia que a gente poderia utilizar, da imagem desestabilizadora. Mas eu acho que a gente talvez tenha que fazer uma outra estratégia um pouco mais radical, que é descolonizar os sentidos. E aqui no texto eu trabalho com duas lógicas diferentes. Eu pego um texto que está em português, eu até nem sabia, que se chama Saberes e Odores. E lá naquele texto dos Saberes e Odores, o Alain Corbin salienta as mudanças de percepção do mundo apropriadas pelos diversos sentidos, sem serem vinculadas com as interpretações originalmente. Então, por exemplo, ele destaca, eu até estava conversando com algumas pessoas ontem, que, por exemplo, no século XVIII, os perfumes femininos estão baseados em animais. É o almíscar, zibeta, o âmbar, que eram usados para as mulheres, não para mascarar os odores, mas para enfatizar. A partir do século XIX, com o processo de higienização, começam a ser destacados aqueles que negam o papel sexual do olfato. Então, consequentemente, começam a vir a água de cheiro, as flores primaveris, a água de rosa, de violeta, de tomilho, de lavanda, de alecrim. Então, a mudança do cheiro dá mudança de sensibilidade e, consequentemente, mudança de percepções e sentimentos em relação a determinadas questões, e a própria questão da feminilidade é concebida de forma diferente. O segundo ponto, e não poderia deixar de ser, que eu sempre estou com algum islâmico na mão, no bolso, é o Talal Assad. O Talal Assad, que eu gosto muito, trabalha com lógicas de etnografias do corpo humano, de integridade física, crescimento e tal. E ele vai destacar o quê? Ele vai destacar uma lógica que a gente tem perdido, o Corão. O Corão, o que significa Corão? Corão literalmente significa recitação. Então, consequentemente, aqui eu tenho o trabalho do ouvido. Mas é um trabalho do ouvido que é profundamente enraizado em complexas continuidades, inteiramente separadas das escolas jurídicas de interpretação. Na realidade, ele é escrito num texto antigo, na forma textual do século VII, foi tratado como uma marcação melódica, e ele é ouvido para ser, ele é escutado para ser como se fosse uma melodia, por isso que ele é recitado, e assim ele é decorado, e a partir daí ele é memorizado, traduzido e reproduzido oralmente, dependendo essa memorização através da reiteração. Consequentemente, diz ele, e eu cito, signo e som caminham juntos, mas não de modo fixo e direto, somente porque as tradições orais foram contínuas, elas são hábeis de providenciar um quadro imanente para o texto escrito, e assim, para a sua recepção erudita através dos séculos. Um esforço, pois, é sempre requerido para abstrair o texto corânico como um objeto de interpretação intelectual de suas relações entre sons carregados e a atenção do corpo, com seu crescente armazenamento de memorizações. Então, consequentemente, aqui eu tenho uma questão de trabalhar a oralidade de tal forma que eu pela repetição, retrabalho os sentidos, apesar do texto ser antigo. E, consequentemente, eu estou trabalhando com outros sentidos dentro de uma outra lógica. Isso tem muito a ver porque, como eu trabalho com comunidades indígenas e quilombolas, a questão da oralidade é muito forte. Isso implica o último ponto, e aqui eu já estou finalizando, antes que comecem a vir aquelas plaquinhas, aquelas coisas chatas, assim, aquelas... Um minuto? Eu falei que era pior que a gente pensava. Eu vou procurar não me estender. Isso tudo tem a ver com um ponto que o José Manuel começou a destacar, que é a questão da justiça cognitiva. Isso está presente bastante no Boaventura, mas também está presente originalmente num autor indiano, chamado Shri Viswanathan. E ele trabalha isso com um conceito, aqui eu vou encerrar, com um conceito de justiça cognitiva, como reconhecendo
o direito de diferentes formas de conhecimento coexistirem, mas que tal pluralidade necessita ir muito além da tolerância ou liberalismo para um ativo reconhecimento da necessidade da diversidade. Uma, e a citação dele, Ecologia dos Saberes, onde cada conhecimento tem seu lugar, sua afirmação como cosmologia, seu sentido como forma de vida, conectando-se com o ciclo de vida, com o estilo de vida e com a subsistência. E ele associa essa justiça cognitiva com uma imaginação democrática. E eu associo no texto aqui e naquela entrevista isso com uma necessidade de imaginação jurídica, porque a gente tem aquele texto famoso do Wright Mills sobre imaginação sociológica, mas a gente está na hora de começar a trabalhar não só imaginação cartográfica, né? A cartografia fez bastante coisa para isso, mas imaginação jurídica, para novas perspectivas de entendimento, acolher pluralismo de concepções, diálogos interculturais e novos exercícios para resolver as questões. Então, consequentemente, eu dispenso, desresidualizo, desracializo, deslocalizo, desproduzo, mas com isso eu vou trabalhando outras lógicas. Então, na realidade, os 5 pontos viraram 7, né, e a Fernanda agora tem mais 7 pontos para trabalhar a descolonização. Então, era isso, basicamente. Depois, qualquer coisa, a gente trabalha na